expresse sua beleza natural. Royal Face, cuidado total. Ri, dança, conquista, vive, sonha, brilha. Royal Face te apoia em cada nova... Aqui na Royal Face você encontra dezenas de procedimentos para estética. Tudo isso para você expressar a beleza que já existe em você. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no Pode Falar, Camila Reginato e Tânia Martini, com uma dupla mega especial. Eu sou apaixonada por eles. Que é o Felipe e o Igor. E a Tânia vai contar um pouquinho para nós como é que a gente se conheceu. Olha só, aquele encontro, né, que eu sempre digo que Deus ele tem um propósito para nós. E nós que pensamos que não é nós que vamos atrás do propósito de Deus, não. Nós vivemos o nosso processo e a nossa jornada. E Deus verdadeiramente é que nos conecta às pessoas no momento e na hora certa. Então, estávamos em Nova Petrópolis, num evento, e do nada eu estou sentada e eu escuto uma voz que adoçou os meus ouvidos. Quando eu olho para o lado, eu vi o Felipe, eu vi o Igor, eu vi o pai e a mãe deles também, e eu comecei a escutá-los. Olha só, a importância não é ouvir as pessoas, mas sim escutá-las. E eu comecei a escutar e eu me conectei com eles e abraçamos, né, Camila Reginato, essa causa. Estamos, então, em busca verdadeiramente de auxiliá-los para conseguir o tratamento adequado, que hoje o Felipe vai falar bastante para nós, que ele tem mais conhecimento sobre isso. Aliás, ele disse para mim, é de Jesus, eu vou ser palestrante, entende? Mas eu tenho certeza que foi Deus que nos conectou. E foi lá em Nova Petrópolis, e hoje eles estão aqui no Pode Falar, porque eles vão falar muitas coisas para nós, e vamos já, de antemão, deixar o convite para quem está nos assistindo, que olhem para o seu coração e se coloque com muita empatia nessa família extraordinária que está aqui conosco, né, Camila Reginato, com esse pedido de ajuda. E você pode falar, Felipe, porque a gente quer saber tudo. Essa campanha, como é que está sendo tu ser o porta-voz, que a gente sabe que tu fala muito bem, eu te falei isso também, né? Nossa, é muito bom te ver ouvindo falar. Camila Reginato, e como seria, talvez, o Igor só se apresenta? Conta pra gente, Igor. Fala nome, idade, fala o que tu quer falar, e depois o Felipe vai assumir o comando. O que tu acha? Tá bom. Meu nome é Igor Gabriel Milke, eu tenho 9 anos. Querido. E como que é para você esse momento, assim? Quando você ficou sabendo que você precisava de ajuda, o que você fez? Você pediu ajuda? Sim. Então, olha só, ele não é muito de falar, né? O que você precisa verdadeiramente pedir para as pessoas olhar, né, para a gente em todos os setores, não é só no momento desafiador, de repente em tantas causas, e que realmente a gente precisa abrir o nosso coração e com muita verdade, muita humildade e principalmente ter coragem para ir e pedir esse auxílio. Por favor, Camila. Pode falar, Felipe, a gente quer saber tudo. Oi, pessoal, eu sou o Felipe, eu tenho 16 anos e quando eu tinha 6 anos, eu descobri a minha família que tinha doença que se chama distrofia muscular de Duchenne. E daí, desde então, a gente começou a fazer tratamento, também fazer hidroterapias, fisioterapias. E daí, nesse tempo, a minha mãe estava grávida do Igor. Daí a gente foi no médico e ele falou que também era provável que o Igor ia ter. E depois de um tempo, quando ele tinha 11 meses, perto de 1 ano, a gente fez o exame nele também, e daí deu positivo também. Daí hoje eu e o Igor, a gente tem essa doença, né? E a gente está na nossa campanha, Salve os Irmãos Milk, para que a gente arrecade o nosso medicamento que se chama Elevides. E por isso a gente está fazendo a campanha para arrecadar
29 milhões para mim e para o Igor, para que a gente consiga comprar essas 2 medicações. E quando começou a campanha, Felipe? A campanha começou dia 11 de fevereiro de 2025. Começou esse Começou ano. esse ano. Uau! E já fez um monte de ação, porque a gente viu que vocês estavam com show com o Teddy. Já viu um monte de ação solidária aí. Sim, graças a Deus a gente está tendo muitos eventos e as pessoas estão ajudando muito a gente. Esse evento lá de sábado, ele foi uma bênção, foi muito legal e tinha várias pessoas e foi mais um evento que as pessoas fizeram pela gente e que tem sido uma bênção todos esses eventos e que logo vai ter mais um Acorde Solidário, 2ª edição. Uau! E conta pra gente, Felipe, como é que tu poder falar sobre tudo isso? Porque a gente conversou e tu disse que tu gosta, né, de falar, que tu gostaria de ser um palestrante. Isso, eu gosto muito de falar. Sabe, eu sempre gostei, assim, de falar. E daí, esse ano, muitas portas se abriram, começou a campanha e, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de falar com as pessoas sobre a campanha, de falar para as pessoas sobre o Evangelho. Isso tem sido uma bênção, tantas pessoas que Ele tem colocado na nossa vida e a gente ir em tantos lugares, conversar, falar com as pessoas. E eu fico muito feliz com tudo isso que tem acontecido e com esse dom que Deus me deu de falar. E eu gosto de falar e eu quero que as pessoas conheçam a nossa história, conheçam a nossa campanha e que eles nos ajudem e que venham perto da gente, conversar com a gente e estar perto. Isso é bom, muito bom. Tu falou sobre o Evangelho, né? Como é que é isso? Como é que vem para ti? Eu comecei a ir na Igreja Batista esse ano, lá em Picada Café, e eu me converti faz alguns meses. Foi um processo, né? E está sendo um processo, né? Porque sempre é um processo, a caminhada cristã, ela é uma caminhada, ela é dia a dia. E em fevereiro do ano que vem, eu e meus pais, a gente vai se batizar lá. Então, desde que eu entrei na igreja, tem sido maravilhoso ir lá e todos os dias eu sempre oro, converso com Deus e eu faço as minhas leituras da Bíblia, né? E eu gosto muito disso e é maravilhoso tantas oportunidades que a gente tem, como de estar aqui hoje juntos e falando sobre a campanha. E eu fico muito feliz com isso, que eu e a minha família estamos bem, graças a Deus, e a nossa campanha ela está indo a lugares que a gente nem imaginava, né? Ela está indo para fora do país e tem sido uma bênção tudo isso e todos os dias é uma oportunidade. Eu fico muito feliz de que eu estou caminhando ainda, que eu estou com a minha família, né? Com meu irmão e eu consigo ir para a escola, né? E agora eu também vou para o 3º ano, ano que vem, do ensino médio. E eu gosto de estudar, de ir na escola, né? E eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo comigo e com a minha família. Isso tem sido uma bênção. Uau! E é uma conexão, né, que vocês criaram entre vocês, talvez mais forte do que antes ou em outros tempos. Você sente isso? A nossa família, assim, está mais unida depois que começou a campanha e desde que isso tem acontecido, a gente está mais junto, né? Isso tem sido uma bênção e Deus, Ele usa todas as coisas para nos fortalecer, porque todas as coisas, elas cooperam para o bem. E nesse culto de domingo que a gente teve era sobre gratidão. E o versículo que o pastor falou foi de que diz na Bíblia, em Tiago, que a gente é para considerar motivo de alegria quando a gente passa por provações, porque as provações elas produzem perseverança, para que a gente fique fortes. Felipe, eu sempre falo em todos os meus treinamentos, nas palestras, quando eu dou atendimento também, eu sempre falo 10% que me acontece.
e 90% que eu vou fazer com aquilo que me acontece. E com a tua fala agora eu tive mais certeza de que toda vez que eu falo isso para alguém, então realmente esse é o processo. 10% que me acontece, 90%. Ou o que eu vou fazer com isso? Ou eu vou sentar e vou me lamentar, ou eu realmente vou olhar para isso e vou ressignificar a minha vida. Eu vou criar um novo valor, que como tu disse, sobre a felicidade, é uma escolha. O que você tem agradecido? É mais ou menos isso? Isso, a gratidão ela é o que traz alegria para o nosso coração. Uau. E quando a gente é grato, mesmo que a gente está passando por dificuldade, a gente vai ver que isso é necessário e quando passar a gente vai agradecer a Deus por ter passado por isso, porque é nessas provações, nessas tribulações, nessas dificuldades que Deus nos molda, nos forja. E quando a gente agradece, a gente fica leve, mesmo que tá difícil, né? Mesmo que não tá indo como a gente gostaria que fosse, né? Eu fico chocada com a sabedoria que o Felipe Encantada, tem e né? traz pra gente. É uma luz muito grande. E, Felipe, explica um pouquinho o que é a Duchenne, que acho que as pessoas não conhecem. E qual exame faz? Para Tá. te descobrir que é isso que você tem. Tá. Então, a distrofia muscular de Duchenne ela é uma doença degenerativa, progressiva, e ela é uma doença genética. E essa doença ela faz com que os músculos se enfraqueçam e atinge primeiro os músculos esqueléticos, os braços e as pernas, e daí ele atinge o pulmão e também atinge o coração. Esse é o processo da doença, né? Da distrofia muscular de Duchenne. E esse remédio, o Elevidys, ele faz a ponte no gene. É que quem tem essa distrofia tem o gene DMD, que ele é o maior gene do corpo. E dentro desse gene tem 79 exons, como se fossem vagões. E o nosso é um defeito entre o 26 e o 27, mas não é no vagão, é na junção deles. Então é como se o trem tivesse os vagões e o que liga eles tivesse quebrado em um lugar só. E daí esse Elevidys, que é um vetor viral, que ele vai lá e arruma o vagão de novo e reconecta. Daí o gene volta a funcionar e começa a produzir a distrofina, porque quem tem a distrofia muscular de Duchenne não produz essa enzima que é a distrofina, que ela faz com que o músculo se regenere, né? Que ele fique normal, né? E daí quem tem a Duchenne ou não produz ou produz pouco, né? E daí o exame genético que faz é de saliva. Daí eles mandam para o laboratório e daí eles vê ali, fazem testes, né, para ver o que é. E o meu, ele chegou aí para a Alemanha, quando eu fiz. Foi em 2015. E daí o do Igor, ele não precisou ir para a Alemanha. Mas o meu, ele foi para lá e daí eles viram ali que tinha uma coisinha bem pequena ali, que dava esse problema, né? Ali que causava essa falta. E tem grau da doença ou não? Ela é exatamente o que você explicou para nós agora. Ela tem outras diferenças também. A doença pode ser mais grave ou nem tanto. E também quem tem a Duchenne pode ter uma deleção, que daí tem defeito em mais vagões. É em mais. E daí ela é mais grave. Como o nosso é só na junção, é mais tranquilo, não é tão grave. E daí a Duchenne, ela tem crianças e crianças, né? Uns podem estar mais cedo na cadeira de rodas, outros podem estar mais tarde. E daí isso depende muito também de começar a fazer o tratamento, quando descobre, né? Fazer o exame. Como você falou antes já Isso. para nós, né? Antes de começar o programa, quanto antes a gente conseguir realmente arrecadar, então, esse valor para que vocês sejam medicados, é isso? Isso. Medicados, E essa né? vacina, Felipe, ela é daqui, do Brasil? Ela é lá dos Estados Unidos. É do laboratório Roche. E daí é ampolas e daí tu faz como se fosse um soro. Dele entra na veia e... Ah, é um soro. E precisa um fazer sorinho. muitas?
E daí depende do peso. Varia com o peso. Daí eles calculam a quantidade de remédio em cima do peso. Mas daí é só aquela aplicação naquela vez e daí deu. Daí não precisa aplicar mais. E É eu uma sei vez. que tu tá famoso lá em Picada Café, que tu vai na barbearia, a galera já te conhece. E o Mano? O Mano quer falar também, Mano? Não quer falar? É Só quer ficar legal junto isso com nós, que tem então, acontecido. na nossa roda de fala? Não pode falar, é isso, Mano? O que é legal, Felipe? É legal, assim, isso tudo que está acontecendo é uma benção. E daí, lá em Nova, né, na barbearia Chapéu Preto, que a gente vai lá, a gente já fez alguns vídeos. O Christian, que é o dono da barbearia, ele também já ajudou a gente em bastante coisa, sabe, em eventos. E ele fez eventos já, assim, ajudou a gente. E daí a gente fez uns vídeos lá, assim, é bem legal ir lá. E é muito bom que as pessoas estão conhecendo a gente para nos ajudar, para a gente ter mais pessoas nessa corrente, né? Nessa campanha que tem E sido uma nós no ao bênção. vivo, né, Camila Reginato? A Exatamente. gente quer dizer para vocês que nós estamos com vocês, que a gente quer fazer um evento na cidade de vocês. A gente vai, eu e a Camila, fazer uma super palestra, onde também vai ser doado para vocês. Nós não pode falar, né, Camila Reginato? Pode falar. E não é só nós. Eu vi que vocês estavam com o Luciano Hang, da Van. Conta pra gente. A gente foi lá dia 22 de novembro e era o dia do aniversário da mãe, esse dia que a gente foi lá. Presente da mãe. E daí a gente fez uma carta, daí o pai fez cópias pra gente tentar entregar uma carta pra ele. Daí a gente foi lá pra entregar essa carta, pra tentar falar com ele, né? E daí foi mais pessoas junto. E daí a gente conseguiu falar com o pessoal da equipe dele. E daí eles deixaram pra gente entrar, né? Eles fizeram uma abertura ali, eles abriram, né? Combinaram ali pra gente entrar. Daí a gente entrou, daí a gente falou ali com o Luciano, né? E daí a gente ia sair assim, e daí ele nos chamou pra vir lá no palco. E daí eu tava de cadeira de rodas, porque em lugares onde tem muito movimento eu vou de cadeira de rodas. E daí a gente foi ali, subimos no palco, e daí eu, o pai, e daí ele também falou. A gente teve essa oportunidade de falar e ele vai fazer uma campanha para nós. Ele falou que ele vai fazer, vai nos ajudar. Vai fazer uma campanha a nível nacional e também ajudar mais crianças, né? E a gente conseguiu entregar a carta e aquele dia foi muito abençoado, foi uma E ele é bênção. surreal, né? O abraço dele, né, Camila? A gente recebeu o abraço dele também. Eu te vi Ele lá é no muito palco legal. com ele. Eu estava lá fora, a gente assistiu, né, Camila? E o abraço dele é surreal, né? O que Ele é você muito sentiu do legal. abraço dele? Ele é uma pessoa muito legal, assim, que nos ajudou e que já ajudou tantas crianças e que vai nos ajudar, né? Ele, assim, ele estava emocionado, sabe? E eu fiquei muito feliz de a gente estar ali, né? E ele também já ajudou uma criança, que ele conviveu muito tempo com essa criança que com 25 anos ela acabou falecendo e o Luciano sempre esteve ao lado dessa pessoa, desse menino, né? E o Luciano é muito, assim, legal e foi muito importante a gente conseguir ir lá. E foi uma bênção que isso aconteceu e que a gente foi lá e conseguiu falar com ele, entregar a carta e deu tudo certo. Então, logo teremos uma campanha nacional. E nós queremos ver isso, Felipe. Queremos ver essa campanha aí muito forte, né? Que vocês começaram. E como é importante, né, a gente começar, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas é importante começar, porque Deus vai abrindo as portas, né? Sim, isso aí. E tu tem esse dom da palavra aí, então deu tudo certo. E a gente está recebendo muitas oportunidades, muitas portas estão se abrindo para a campanha. E o pai, ele falou comigo que uma pessoa de Sydney, na Austrália, fez um pix pra gente e mandou mensagens pro pai. A nossa campanha também já foi nos Estados Unidos, na Alemanha. Tem vários famosos também que ajudam vocês, né? Tem pessoas assim que a gente conheceu que também assim são
mais conhecidas, como o Tedi, né, que nos ajudou. Também o Luciano Hang, que a gente conseguiu ir lá e falar com ele. Pessoas da comunidade de Nova, de Picada, da região ali de perto, Novo Hamburgo também, Presidente Lucena. E vocês já contataram com o cônsul do Inter, do Grêmio? Vocês têm algum contato? Com o Inter e com o Grêmio a gente já tem camisetas deles autografadas que a gente recebeu lá. Sorteio e tal. Isso, para fazer sorteio. Isso a gente tem, que a gente quer sortear essas camisetas também. 2026, assim, primeiro projeto. Tu já tem algum projeto para 2026? Da campanha? Isso. Em relação à campanha? Isso. Em relação à campanha, assim, para 2026, assim, algo a gente não tem nada ainda, assim, ali para janeiro, mas tem algumas coisas de eventos, assim, para ano que vem. Já tem algumas E coisas. tu me mas falou não que é tu muito. vai batizar em fevereiro. Então eu vou contar algo para ti agora, no ar. Eu e a Camila nos batizamos em fevereiro desse ano. Sério? Que Ano legal, passado, que foi. bênção. Esse ano Que Do ano legal. passado? já fez, não, já faz um ano já. Vai fazer um Fevereiro já faz um ano, olha só. Que legal. Eu ainda tô em 2025, tá, Felipe? Mas Mas nós já estamos em 2026, tá? É que eu acho que a emoção de estar recebendo vocês, a gente para um pouco, né? Sim. No, Nossa, o Felipe no começa a falar. presente, no tempo, no aqui e agora. Porque, na verdade, hoje o que a gente está fazendo aqui é um presente. É um presente para vocês, mas com certeza para mim e para a Camila é surreal também. E nós queremos estar com vocês. E a gente foi abençoada com vocês, com certeza. Quando a gente encontrou Felipe e Igor, a gente se olhou e disse: isso aqui é um presente para nós. Porque foi uma muito lindo a bênção. nossa gente conexão. se conhecer e Deus, ele prepara as portas, as oportunidades na hora certa. Ele coloca pessoas na nossa vida e coloca a gente na vida das pessoas sem que a gente espere. Mas quando a gente vê, acontece o encontro, a gente conversa com as pessoas e daí a gente começa a fazer amizade, né? E foi assim, e não estava programado. A gente tinha ido lá em Nova para ver a palestra lá, e daí vocês estavam ali, e a gente conheceu vocês ali. Foi uma bênção. Tanto que no dia do batizado, teve o pastor que nos batizou antes, ele conversou com a gente. Teve um momento que a gente leu versículos da Bíblia, enfim. Ele fez uma explanação e ele falou algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse que quando nós nascemos, Jesus coloca um fio de nylon em nós e fica no lado dele. E ele nos larga. A gente nasce, a gente convive com as pessoas, a gente vive o nosso processo, a gente vive a nossa jornada. E quando ele olha para cá e ele diz: a Tânia e o Felipe e o Igor, e esse pai, essa mãe e a Camila, eu vou puxar o fio e vou conectar. E ele disse isso e eu nunca mais esqueci. E depois daquele dia eu comecei a observar as pessoas com quem eu deixo de conviver e as pessoas que começam a fazer parte, que começam a verdadeiramente sentar na minha mesa. Sentar na mesa é como nós estamos sentados aqui agora. É como verdadeiramente nós nos conectamos com as pessoas. E esse é o processo de Jesus. Então, eu acredito que lá naquele local, na CI Nova Petrópolis, ele deve ter olhado para baixo e deve ter pensado assim: epa, vou sentar ela aqui, porque a gente estava sentado no corredor onde vocês desceram. E vou puxar o fiozinho dessa família para perto delas, para fazer algo. Os encontros que Deus prepara para a gente. E que eram para ser naquele dia, naquele momento, e assim os encontros acontecem. E eu fico perplexa com esse mindset que os meninos têm. Porque eles poderiam estar na vitimização, mas eles não estão. Eles estão correndo atrás, fazendo campanha, agradecendo a Deus, louvando.
Então, vocês são inspiração para muita, muita, muita gente. Vocês têm noção disso? E daí entra a frase, né? Não desista. Porque alguém está se inspirando em você. Está se inspirando na fala do Felipe, se inspira no Pode Falar, né, Camila? Se inspira na gente, se inspira no Igor, se inspira nessa família, que, como o Felipe mesmo disse, talvez mais conectados agora do que antes. Então, são dádivas de Deus, é o processo dele para com a gente, mas muitas vezes nós não entendemos. Então, será que seria a palavra certa aceitar? Porque quando a gente busca entender tudo que nos acontece, é um pouco complexo, né? Eu diria até mais desafiador. Mas quando eu começo a aceitar as coisas que vêm para mim, e mesmo com todos os desafios que a gente passa, eu consigo agradecer pelo desafio. Porque talvez, se não fosse tudo isso, quantas pessoas vocês não conheceriam e quantas pessoas iam deixar de conhecer esses dois meninos incríveis, né? O Igor na quietude dele, né, mais quietinho, mas ele também passa a mensagem dele, porque ele está junto. Eles estão sempre Ele juntos. não precisa falar, mas ele está aqui, de coração. É isso, Igor? De Junto coração, né? E o Felipe, junto com então, o Mano. com essas palavras incríveis, e eu penso que... A gente fica sem ter o que dizer, gente. A gente fica assim do lado deles. Eu e a Tânia Martini e Camila Reginato. Ficamos sem ter o que dizer. Penso que Olha. agora o Felipe pode deixar falar, assim, uma Felipe. mensagem breve, afinal. Deixa o contato de vocês, o WhatsApp. Então, a nossa campanha é Salve os Irmãos Milk no Instagram. E daí tem a nossa foto, minha e do Igor. Daí ali vocês podem seguir. A gente posta sobre os eventos, sobre os acontecimentos. E o contato também de telefone, eu vou passar o contato do meu pai, que é 54991998851. E para finalizar, eu quero falar que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E nem sempre a gente vai encarar isso de início como algo bom. Mas depois a gente vai ver e vai agradecer a Deus por ter passado por aquilo, porque aquela prova que a gente passou foi para nos aprovar, e que quando a gente está fraco, é que a gente está forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E tudo que ele faz tem um propósito. As coisas boas que acontecem e as coisas que não são tão boas, os desafios, porque todas elas cooperam para o bem, para que a gente seja moldado conforme a imagem de Jesus. E o Senhor, ele sempre está com a gente, nos protegendo, nos guiando, e ele sempre vai fazer o que é melhor para a gente, porque ele viu o que a gente não viu, ele ouviu o que a gente não viu, e ele sabe do que a gente não sabe. Ele sabe e vê todas as coisas. Uau! É sobre isso, então? É isso, Camila Reginato? Me tocou no coração essa. E a gente só tem a agradecer pelos meninos, pela família, né, por aceitarem nosso convite. Nós estamos juntos, Camila Reginato e Ana Martini, e vamos fazer muitos eventos aí com os meninos. E espero que vocês também sigam eles, né? Salve os Irmãos Milk e possam ajudar de alguma forma. Não vos conformeis. E o pedido é empatia nesse grande 2026 que já começou há alguns dias.